Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja, a respeito da oração, ela vai nos dar 3 passos que, segundo ela, se eles não forem seguidos, não é possível fazer uma profunda oração. Então, vejam só, nós precisamos entender que a oração é o alimento da alma. Então, a gente pode fazer uma analogia com a alimentação corpórea. Todos nós comemos, mas nós comemos em momentos distintos ao longo do dia, e inclusive coisas distintas ao longo do dia. Então, por exemplo, o típico café da manhã brasileiro é café com leite e pão com manteiga. Isso não deixa de ser um alimento. Isto é um alimento, porque através disso o nosso corpo se nutre para que ele possa enfrentar os labores da parte da manhã. Porém, nós temos também um almoço. E no almoço nós temos um alimento mais sólido, mais forte, que ele não pode ficar no pãozinho com manteiga e no café com leite. Nós precisamos comer um alimento de maior substância. O que nós costumeiramente dizemos que é uma refeição completa. Da mesma forma se dá com a oração. Então nós podemos rezar, mas nós podemos rezar profundamente e, de fato, alimentarmos a nossa alma. Então Santa Teresa, que percebeu isso nela e quis ajudar outras monjas a se alimentarem verdadeiramente quando fossem rezar, ela então desenvolveu esses 3 passos, que, se devidamente seguidos, vão conduzir a alma a ter de fato uma refeição espiritual na oração. E assim se encontrar forte para lidar com as dificuldades, com os problemas, com as situações desafiadoras que a vida todos os dias, de maneira inusitada, impõe a cada um de nós. Então, quais são esses 3 passos? Santa Teresa diz que são 3 considerações, ou 3 reflexões. A primeira das considerações é com quem se fala. Então, nós temos, me desculpem a franqueza, a péssima mania de iniciarmos a oração sem, pelo menos por 1, 2 ou até alguns outros minutinhos, nós pararmos para refletir com quem nós estamos falando. Então, veja só, é muito comum os católicos de hoje, eles entrarem numa igreja, entrarem no sacrário e, de uma maneira assim automática, começarem a rezar. Segundo Santa Teresa, a primeira coisa que nós deveríamos fazer antes de começar a rezar é nós refletirmos no fato, na realidade, de quem é que está diante de nós. E quem está ali no sacrário, quem está ali no Santíssimo, é nosso Senhor Jesus Cristo, velado pelos acidentes do pão, mas substancialmente todo o Cristo está lá, corpo, sangue, alma e divindade. Então veja, da mesma forma como Jesus está no céu, substancialmente falando, ele está em cada sacrário. Então, essa é a primeira coisa que nós deveríamos ter clara quando nós fôssemos iniciar a oração. Quem é que está ali? Ou com quem se fala? Né? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, quem é que fala? Quem é esse que fala a este rei? Quem é este que fala a esse Deus? Quem é este que fala a esse Senhor? É uma criatura que está falando com o seu Deus. É um servo quem está falando com o seu Senhor. É um simples homem, são simples pessoas que somos nós, que estamos falando com o Deus que se fez homem. Então, a segunda consideração é um ato de humildade, onde debaixo da luz da graça nós permitimos que o Espírito Santo possa iluminar a nossa inteligência
a respeito da nossa fraqueza, do nosso nada, da nossa miséria, da nossa pobreza, diante daquele que está ali, diante de nós, querendo nos dar tantas graças. E aí nós temos o terceiro passo, que é a consideração do que se fala. Então, nós prestarmos atenção, entendermos, compreendermos a oração que nós estamos a fazer. Porque existem orações belíssimas, riquíssimas na igreja. Eu vou colocar as duas mais sublimes dentre elas, que é o Pai Nosso, que é a oração que o próprio Senhor ensinou, e a Ave Maria, que é uma oração que foi sendo construída, né, ao longo dos séculos na história da igreja. Então, nós precisamos também entender o que significa cada petição do Pai Nosso. O que significa cada parte da Ave Maria? Porque na medida em que nós fazemos isso e juntarmos as outras duas reflexões, a consideração de com quem se fala, a consideração de quem fala e a consideração do que se fala, nós estaremos fazendo uma coisa imprescindível para quem quer começar a rezar. Nós estaremos fazendo um ato de fé. E quando nós fazemos um ato de fé, o que nós vamos perceber na nossa oração? Em primeiro lugar, a nossa oração se tornará atenta. Segundo lugar, você vai perceber ser ativado uma realidade dentro de você que você desconhecia. É uma realidade espiritual, onde Deus se comunica conosco e nos alimenta, e nos sustenta e nos fortalece. E na medida em que nós vamos aprendendo a fazer uma oração assim, você pode fazer esse passo a passo em 10 minutinhos. Se propor primeiro a fazer essas 3 reflexões nos 5 primeiros minutos e depois, nos 5 outros minutos que se seguem, você rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, de maneira atenta e de maneira piedosa. E você vai perceber que só pelo fato de você fazer esta visita, esse exercício, por 10 minutos na sua vida, você vai perceber que algo de diferente ocorreu dentro de você. Se isso não acontecer no primeiro momento, isso acontecerá inevitavelmente na medida em que você perseverar nessa prática. Você vai estar aprendendo a se alimentar de Cristo a partir da oração. Ele é o pão do céu. Ele é o pão que desceu do céu para alimentar a alma daqueles que se achegam até ele. E esse alimento se faz através da oração. Assim como com os nossos filhos, as nossas crianças, nós fazemos uma introdução alimentar para ensiná-las a comer, com a vida espiritual é a mesma coisa. É uma verdadeira introdução alimentar, espiritual, sobrenatural, que nós vamos fazendo, e na medida em que nós vamos aprimorando, crescendo nisto, nós conseguimos cada vez mais nos alimentarmos mais sólida e substancialmente de Deus, de Cristo, que é o pão do céu que veio até nós. Se você quer se aprofundar um pouco mais nessas questões da vida espiritual, convido você a fazer parte do meu grupo privado de formação, o Encrateia. O link para acesso se encontra na descrição desse vídeo.